ética profissional e empresarial, ética e moral. Rezende 2006 afirma que a ética e a moral, desde os tempos antigos, causaram preocupações na sociedade em geral, uma vez que estes elementos procuram aprimorar a relação pessoal dos integrantes de toda a coletividade. A sociedade como nós a conhecemos abrange todas as esferas na estrutura das relações humanas, procurando definir limites e fronteiras, bem como apresentar comportamentos bons ou maus, apontados pelos conceitos éticos e morais. Existe uma confusão nos termos ética e moral, pois os mesmos não são sinônimos, e, quando são utilizados como se fossem, se dificulta a comunicação e a elaboração e produção do pensamento humano, segundo a ótica de Pedro 2014. Barros fala que, mesmo com esta confusão entre os conceitos sobre ética e moral, são termos os mesmos bem distintos. A ética remete ao estudo do caráter das pessoas junto à sociedade, e a moral remete ao costume ou a um determinado conjunto de normas ou regras que são adquiridas com o passar do tempo. A ética é um elemento científico da moral, uma vez que tanto ética quanto moral agregam a filosofia, a história, a psicologia, a religião, a política, o direito, o dever e toda a estrutura que faz os indivíduos viverem e conviverem em sociedade. A ética é imparcial, pois representa um conjunto de princípios, inclusive a moral, que guia e regula uma maneira certa de viver melhor, tanto individualmente quanto coletivamente. Rezende 2006 destaca que a ética é uma expressão que pode ser definida como a interioridade do ato, ou seja, a essência da ação no que diz respeito ao estudo dos juízos e princípios que regram a conduta do ser humano, estando sujeitos à análise e qualificação do ponto de vista do bem ou do mal em uma determinada sociedade ou na relação entre as outras sociedades. Já a moral exige a codificação e a execução de regras, normas, valores, leis, bem como as motivações que dão sentido ao agir e à conduta dos indivíduos na sociedade. Lisboa 2011 observa que a palavra ética pode ser conceituada como uma das ramificações da filosofia que trabalha unicamente com o que é moralmente bom ou mal, e certo ou errado, dentro de uma determinada sociedade. Vale destacar que as organizações são compostas e só existem por causa das pessoas. Assim, qualquer decisão que os gestores tomarem deve levar em conta seus colaboradores, pois são eles que cometem os erros ou imprudência nas atividades da empresa, bem como também são eles que fazem a organização obter êxito e lucratividade. Ou seja, as pessoas são o motivo da empresa existir. São os elementos que definem o sucesso ou o fracasso de uma organização. As pessoas que compõem a organização são empresários, acionistas, gestores, colaboradores, fornecedores e outros indivíduos que fazem parte da cadeia produtiva. Isto na visão de Cavalcante 2015. De acordo com Rezende, a ética e a moral são preocupações constantes dos gestores em relação aos seus colaboradores e outros agentes envolvidos com a empresa, pois são essas pessoas que representam a imagem e a reputação da organização perante o mercado. A boa convivência entre os colaboradores é fundamental para as empresas, onde os empresários buscam incansavelmente técnicas, procedimentos e teorias de diversos campos da ciência e religião, respectivas à área do comportamento social, para conseguirem um convívio harmonioso,
participativo, criando um ambiente de trabalho propício à ética e à moral, e com os valores voltados para o certo e correto, ao qual os gestores almejam em seus objetivos organizacionais. Algumas frases de alguns autores e pensadores e celebridades. O que temos dentro de nós é o essencial para a felicidade humana, segundo Arthur Schopenhauer. É um dos autores que fala muito na ética e trabalha muito filosofia. No Brasil, quem tem ética parece anormal. Mário Covas, esse foi um político, um grande político e governador do estado de São Paulo. A moral, propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Immanuel Kant, um outro grande escritor estudioso da área da ética. Quem não tem moral não tem direito. A Sêneca é uma referência na área de ética e da filosofia. Então aqui nós temos a ética é uma ciência prática e normativa que estuda a moral e determina o que é bom e a partir desse ponto de vista como deve agir, ou seja, é a teoria ou a ciência do comportamento moral. Na prática, agir eticamente é agir de acordo com os preceitos da moral instituída. Moral: conjunto de costumes, crenças, valores e normas de uma pessoa ou grupo social, que funciona como um guia para o trabalho, ou seja, que orienta sobre o bem ou o mal, certo ou errado, de uma ação. Assim, a moral ordena, a ética aconselha. A moral responde à pergunta: o que devo fazer? A ética, a pergunta: como devo fazer? Os valores são características morais que todas as pessoas possuem. Servem ao indivíduo para orientar seus comportamentos e ações na satisfação de determinadas necessidades. Virtudes associadas à moral chamamos de justiça. Nesse caso, cabe à virtude dar a cada um o que, por direito, lhe pertence praticar desta forma a equidade. Virtude associada à ética chamamos de generosidade. A virtude questiona normas e regras guiadas pela generosidade. A generosidade procura dar ao outro mais do que ele tem direito, isto é, dar a ele o que ele não teria direito pelas regras da pura justiça, mas que assim a generosidade permite. Ética empresarial. Uma conduta ética nas relações de trabalho engloba princípios e valores que devem ser privilegiados para se conseguir encontrar um equilíbrio nas relações. Um dos princípios e valores fundamentais salienta-se a dignidade da pessoa humana. A ética nas empresas é orientada por princípios morais de boa convivência com a sociedade e por princípios jurídicos que norteiam a natureza legal, agindo como instrumentos de cunho social e ambiental que trabalham em harmonia com os valores éticos da organização. Esses valores éticos da empresa envolvem a responsabilidade individual e coletiva de todos os colaboradores. Interessante ressaltar que, caso uma empresa não coloque em prática a ética no exercício de suas atividades, irá fracassar como organização, uma vez que atualmente os clientes estão cada vez mais exigentes e criteriosos no que diz respeito às atividades empresariais. Alguns gestores agem de forma antiética em suas atividades e rotinas empresariais para obter sucesso financeiro de forma rápida. No entanto, com a ampla divulgação de informações em tempo real ofertada pela internet, os mesmos são descobertos e sua reputação e imagem ficam negativas diante do mercado, ficando os mesmos com descrédito total e falta de confiança a ponto de não conseguirem realizar negócios com mais ninguém. Assim, é importante a transparência, da honestidade e da ética nos negócios, e outros itens que fazem parte da moral são fundamentais para o exercício de qualquer trabalho. Segundo Sá 2013, é primordial o gestor ter cuidado em qualquer tarefa que desenvolva,
seja ela pessoal ou profissional, e principalmente dar atenção superior e particular nas atitudes e condutas diante de seus colaboradores, pois eles representam a imagem da empresa, e o gestor é uma espécie de modelo para eles, uma referência. No que tange à ética empresarial, todos os profissionais devem ser éticos em qualquer situação, uma vez que um comportamento ético na realização de suas atividades laborais ofertará uma considerável melhoria de imagem, tanto no quesito pessoal quanto profissional, e isto irá aperfeiçoar sua credibilidade e reputação junto aos clientes e ao meio em que vive, e isso lhe trará, sem dúvida alguma, uma enorme vantagem competitiva sobre sua concorrência. Ainda um pouco mais sobre ética empresarial. SUR 2013 observa que a ética empresarial é composta por contínuas práticas organizacionais fundamentadas em valores morais com as seguintes teorias: qualidade e agilidade no trabalho e respeito na relação interpessoal na empresa, valores igualitários e justos de oportunidades a todos os integrantes da organização e tratamento não discriminatório, importância de manter e reter a clientela, respeito aos prazos comprometidos e implicados, normas e objetivos que passem e garantam confiabilidade, credibilidade e estabilidade, capacitação e o autodesenvolvimento de todos os agentes envolvidos na organização, comprometimento com as normas sociais e ambientais e a integração do comprometimento da empresa com a sociedade. Ética profissional agora. Lopes Filho, 2018, destaca que a ética profissional diz respeito diretamente às ações de todos os agentes da empresa. A ética profissional foca no respeito mútuo dos profissionais que se relacionam continuamente em suas tarefas rotineiras no ambiente de trabalho. As empresas incentivam que seus colaboradores desempenhem suas atividades com cuidado e responsabilidade e, principalmente, que trabalhem em conjunto em suas relações interpessoais de forma positiva. Ainda sobre ética profissional, os gestores devem sempre respeitar os direitos dos trabalhadores, oferecendo-lhes condições dignas e justas de trabalho, bem como também ter responsabilidade com o meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento das esferas sociais e ambientais. Na ética profissionais, os valores e princípios devem estar orientados para se conviver de forma harmoniosa e com interesses alinhados, uma vez que a ética profissional colabora com formas que auxiliam a gerar boas relações no ambiente de trabalho e, assim, aprimorando o clima organizacional. As normas e regras de uma empresa são essenciais para que tanto funcionários quanto a própria organização possuam consciência de quais são os comportamentos considerados adequados ou não, para que no ambiente de trabalho os indivíduos consigam identificar e respeitar as distinções e os direitos de todos na empresa. SA 2013 afirma que a ética profissional pode ser definida também como um conjunto de regras e normas que compõem a consciência da pessoa e representam as necessidades e obrigações de sua conduta. Dessa forma, uma pessoa ética atua dentro de padrões pré-estabelecidos pela empresa e faz suas atividades ou tarefas sem prejudicar o seu próximo, pois cumpre os valores e preceitos da organização e da sociedade. Destaca-se que a ética profissional está diretamente conectada às atividades que são desempenhadas no ambiente de trabalho. Assim, se verifica que a ética profissional oferta princípios que determinam quais os comportamentos aceitáveis ou não aceitáveis no ambiente de trabalho. Ética profissional, segundo Barros, 2010, afirma que ética profissional agrega um composto de normas e valores que norteiam as atividades e conduta dos profissionais para que eles consigam manter uma imagem e reputação
positiva no seu ambiente de trabalho. Quando existe ética profissional na empresa, os colaboradores tendem a deixar o clima organizacional bem mais agradável, harmonioso e produtivo, uma vez que existe respeito mútuo. Ética profissional, então, na visão de Oliveira 2012, diz que todo profissional deve possuir ética em qualquer situação de sua vida, pois a ética é indispensável à reputação e à confiabilidade, ocasionando sucesso em sua carreira. Existe a ação do ser humano em fazer e agir que se interligam, onde o fazer se refere à competência, ou seja, a capacidade e eficiência que cada profissional deve possuir com o objetivo de atuar bem na sua área. Já o agir diz respeito à conduta profissional, em termos, se refere ao conjunto de atitudes que o profissional deve tomar e assumir na atuação e desempenho do seu serviço. A ética profissional faz então com que o colaborador se comprometa com os objetivos da empresa. Entretanto, é necessário que o profissional tenha pleno conhecimento e domínio sobre a atividade, bem como a maneira de executá-la, ou seja, o indivíduo deve estar atualizado e capacitado para se manter sempre inovado e informado sobre suas atividades laborais, qualificando-se até mesmo o seu aperfeiçoamento cultural, prevalecendo a ética profissional acima de tudo. Barros 2010 destaca que o profissional que trabalha de maneira ética é admirado e possui respeito por clientes e colegas de trabalho. O indivíduo que mantém práticas éticas nunca está em fofocas, intrigas, indiscrições, mentiras e outros itens que mancham a sua imagem. Assim, se dá a importância de todos os profissionais atuarem de forma corretamente ética, especialmente os gestores e seus líderes que servem como exemplo e referência para os demais colaboradores. Atualmente, o comportamento ético, especialmente dos gestores, é esperado e exigido por toda uma sociedade. A conduta e o comportamento ético de um profissional são comprovados perante sua classe ou categoria, de seus clientes, de seus concorrentes e, especialmente, diante da sociedade em geral através de suas ações e atitudes. Um profissional ético atua sempre com transparência, seriedade, tranquilidade e responsabilidade, deixando claro seu compromisso e independência nas suas atitudes e ações, ou seja, recusando quaisquer benefícios lícitos, nunca tomando decisões individuais que venham prejudicar os outros, não colocando em risco sua categoria, nunca desviando sua atenção dos objetivos da organização, dentre outras atitudes, ações e comportamentos. Ética profissional nos dias atuais, as empresas necessitam livrar-se daquela concepção e perspectiva de que investir unicamente nas novas tecnologias com estratégias agressivas é a melhor ação para proporcionar melhores resultados à empresa. Investir no capital humano da organização é o melhor caminho para se alcançar os objetivos, uma vez que os colaboradores é o que fazem a empresa realmente funcionar. Desta forma, a importância de uma atenção maior relativa à ética profissional. Afinal, ela, além de promover um ambiente de trabalho produtivo e harmonioso, exalta a imagem e reputação da empresa no seu nicho de mercado e junto à sociedade, gerando desta forma maior lucratividade. Componentes da ética profissional. Os elementos mais relevantes da ética profissional são semelhantes aos da ética social, a saber, honestidade. É um princípio básico para a convivência tanto pessoal quanto profissional. Falar sempre a verdade, não culpar os colegas por erros seus e assumir as falhas próprias, são atitudes honestas e de valor para uma vida profissional ética e alinhada. Sigilo. Alguns assuntos são confidenciais por segurança e
não é nada ético sair falando aos quatro ventos sobre as coisas que não dizem respeito a determinados públicos. Informações sigilosas geralmente estão protegidas por lei e caso algum funcionário quebre esse protocolo, a pena é certa. A penalidade é certa. Competência. A competência envolve também o compromisso, a organização e a capacidade de ajudar os demais, tudo com a finalidade de realizar um bom trabalho de forma geral, um bom trabalho em equipe. Prudência. Ter noção da hierarquia, cuidado com comentários, brincadeiras e atitudes que podem até mesmo ofender os demais. É importante ainda ter prudência na realização das tarefas, fazer tudo de forma mais correta possível, sem atalhos ou os famosos jeitinhos brasileiros. Humildade. Questionar quando há dúvidas no caso do colaborador. É ouvir os subordinados no caso do líder, ou para ambos, reconhecer erros e aprender com eles. Imparcialidade. Tratar a todos de maneira igual, independente do cargo que ocupam. Ser imparcial é mais importante ainda para os gestores. É comum as relações profissionais extrapolarem os limites do escritório, mas é imprescindível saber separar a relação pessoal da profissional. Bons estudos!